Boa noite, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Eu estou só esperando o doutor Flávio. Acho que está aí agora. Estou só esperando ele chegar aí para a gente iniciar aqui. Doutor Flávio, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, doutor Emerson. Tudo Boa bom? tarde. Uma satisfação. Eu fiquei até suado aqui porque eu não estou acostumado com essa coisa Normal. moderna ainda. E aí eu tinha que entrar, não sabia como era que fazia, né? E o pessoal daqui já sabe, mas Sim. recuperando aí o nosso tempo, eu queria, de antemão, agradecer ao senhor, né, em nome aqui dos advogados aqui de Pernambuco, de todo o Brasil, mas especialmente aqui de Pernambuco, agradecer ao senhor aí essa disponibilidade que o senhor está tendo aí de, né, deixar o tempo do senhor aí, que deve estar bem atarefado com essas situações remotas, e trazer um pouco do seu conhecimento, né? Eu queria ir logo também dizer que é um prazer conhecer o senhor. Espero conhecê-lo pessoalmente aqui. Já fica aqui o meu convite. Eu sou professor aqui em duas universidades, duas faculdades, na Faculdade Metropolitana e também numa faculdade aqui, região metropolitana, aqui a 60 quilômetros, na FADIMAR, lá em Goiânia, né? E Sim. nós estamos sempre fazendo eventos aqui. Fica aqui o meu convite já, em nome dessas duas instituições, para que o senhor possa vir aqui com a gente, fazer uma palestra aqui para Legal. os estudantes. Né? Fico feliz. Dentro do nosso tema, doutor, quero dizer aqui, aos que não me conhecem, né, eu sou advogado criminalista já há 40 anos, né, e atravessei algumas modificações na legislação. E sempre que vem uma inovação como essa aí que veio nessa lei anticrime aí, eu começo a pensar e fico sempre me perguntando por que é que se repetem os mesmos erros, na minha ótica pessoal. Né? As questões, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor assim, sem, o senhor tem o direito de ficar calado, evidentemente. Né? Mas, assim, a curiosidade de um advogado realmente, né, antigo. A primeira coisa que eu queria saber do senhor assim é, em relação ao juiz de garantias, que em dezembro, quando o presidente Bolsonaro lançou essa lei, aí eu estava em casa, era véspera de Natal, e eu fiquei assim, quando eu comecei a ler, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que vai ser um negócio que a lei entraria em vigor em 30 dias, né? E isso era uma coisa assim, um absurdo, ia criar uma balbúrdia, e quando inicialmente o ministro Toffoli suspendeu, salvo engano, por 6 meses, depois o ministro Fux foi lá e colocou a coisa por tempo indeterminado. Mas isso é um tema, né? O juiz de garantias é um tema que sempre foi uma cobrança, né? Até mesmo assim, a gente tinha esperança como advogado criminalista que isso acontecesse, porque eu sempre defendi essa ideia do ponto de vista psicológico que um juiz que decreta a prisão preventiva de alguém no curso mesmo de uma investigação policial, ainda a pessoa ainda está sendo investigada, né? E já vem uma prisão preventiva mais drástica das prisões, e esse juiz, para mim, ele já fica contaminado a partir daí, né? Com a ideia de culpabilidade. Mesmo uma ideia distante, mas mandar alguém para a cadeia é preciso que você esteja convencido de que há alguma coisa, no mínimo, errada em relação a uma conduta na qual ele não teve direito de defesa, nem de contraditório, nem de absolutamente nada. E aí o juiz de garantias vem dar essa proteção ao cidadão. Mas, doutor, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o Supremo Tribunal Federal vai julgar essa matéria. E eu queria saber do senhor, ouvir a sua opinião sobre o juiz de garantias, evidentemente, e ouvir do senhor se está se fazendo alguma coisa, se o senhor pode informar isso para a gente, porque imagina o Supremo Tribunal Federal julgar isso daqui a 6 meses e realmente, né, aprovar a lei passar. E os tribunais estão se preparando para essa realidade? Já existe realmente a possibilidade de abrir concurso, porque vai ter que ter concurso para juiz e concurso para funcionários também, né?
E nessa situação que a gente está vivendo, e necessitando até de dinheiro para atender a questão da saúde pública aí, que está uma coisa horrível. E será que os tribunais estaduais, os tribunais federais, eles estão se preparando para que, quando isso aconteça, que a voz é unânime na advocacia criminal entre os defensores de que essa lei vai passar, o Supremo Tribunal Federal não vai julgar isso de forma contrária a extinguir o juiz de garantias, né? Até porque eu penso que o juiz de garantias, as demais normas vêm como uma sequência lógica da criação do juiz de garantias. E aí, doutor, o senhor está com uma... Mas voltou. Sim, bom, o processo penal, como o doutor bem sabe, né, ele cuida de dois vetores fundamentais, né, um discurso aí sobre verdade e um discurso sobre liberdade, né, no final dos contos, um discurso sobre poder, né, e, de todo modo, o juízo, ele tem que ser estruturado a fim de evitar erro judiciário, né, eu não sei se a conexão está boa, estão me escutando bem? Espero que sim, né. Eu estou, está ótimo. Tá legal. Então, o ponto é que o sistema tem que ser estruturado a fim de que nenhum cidadão inocente possa temer um bom juiz, né? Então, o sistema ele tem que ser estruturado a fim de que o juiz seja o mais isento e imparcial possível, né? De que haja a coleta de elementos de convicção da forma mais científica possível, né? E que haja um discurso, né, que envolve contraditório, ampla defesa, no regime de liberdades públicas. E por conta disso é que o sistema do juízo de garantias é o mais adequado a cumprir a finalidade da Constituição, né, quando promete a todo mundo liberdade, promete a todo mundo garantias, né, promete o respeito à incolumidade do próprio corpo e também a liberdade de expressão do pensamento, né. Então, é salutar que o juízo de garantias seja implementado. E eu penso que os óbices que são pragmáticos, né, são óbices econômicos para implantação, não são de tal monta assim que justifique qualquer retardamento nisso. Quando sequer se faz. Então, muitas vezes o que falta, na verdade, é vontade política para implantar certas estruturas no âmbito do Estado, né? O Estado tem mecanismos para isso. Hoje em dia é possível informatizar mais, é possível fazer rodízio de juízes, né? O juízo de instrução, num caso, pode atuar numa outra comarca, eventualmente, como juiz de garantias. Não vejo problema nisso, né? E, no final das contas, há meios hoje para se efetivar essa promessa de racionalidade no âmbito do processo criminal. O Brasil ele tem uma estrutura discursiva acusatória, né, garantista, no plano da legislação constitucional e algumas normas do Código de Processo Penal também. Mas a prática é inquisitorial, né? Nossa prática é inquisitiva. Então, é um descasamento muito grande entre teoria e prática. O ponto que tem que ficar salientado para todo mundo é que essa lei que veio agora, o pacote anticrime, ela tem normas muito boas no que toca ao processo penal e normas muito ruins no que toca ao direito penal material. Então, essa ambiguidade está latente ali, né? Quando você vai estudar as normas penais, né, enfim, incriminadoras, é uma norma bastante repressiva e punitivista, né? Ao mesmo tempo, ela adota mecanismos bons no que toca à seara processual, né? Reserva a questão do juiz de garantias, ela visa obstar, questão que posso detalhar depois, por exemplo, uma prática comum e indevida de instituir, se instaurar, por exemplo, PCDs no âmbito do Ministério Público. Me parece, a partir dessa lei, isso vai ser proibido, né? Não vai ser possível nenhuma investigação sem efetiva distribuição perante o Poder Judiciário, né? Porque hoje o que acontece, muitas vezes, há uma apuração que tramita apenas entre o Ministério Público e a polícia, e o Departamento de Polícia, né? Mas a legislação diz agora que o juiz de garantia tem a competência de receber e tomar conhecimento de toda e qualquer investigação policial, né? Então, a legislação também cuidou ali de mecanismos interessantes no que toca ao acordo de não persecução penal, regulamentou de uma forma mais adequada a delação premiada, né? Então, há vários mecanismos processuais que são bons, que devem ser aplaudidos, né? Só enfatizo isso. Eu costumo fazer uma diferenciação entre juiz de inquisição e juiz acusatório, mas eu não vou tocar nisso aqui, acho que porque muita gente que já me ouviu já sabe sobre o que eu penso sobre isso, né? Mas quem tem juiz como acusador precisa de Deus como defensor.
e muitas vezes o juiz inquisidor fala em nome de divindade, então o pessoal está perdido mesmo, né? Então, alguém que tenha um juiz assim que quer ao mesmo tempo acusar e julgar, essa pessoa está perdida, né? E é humano, porque nós todos formulamos suspeitas o tempo todo, né? É da nossa chip, né? Enquanto humanos, nós formulamos suspeitas e achamos que as nossas suspeitas e confianças são verdadeiras, né? E muitas vezes não são, né? Muitas vezes nós estamos enganados, né? Mas o erro de um médico, quando ele se equivoca numa cirurgia, custa a vida de alguém, né? O erro de um juiz também pode custar a vida, a liberdade, enfim, é algo muito precioso. Por isso que é difícil encontrar algum professor de processo penal que possa ser, de forma consistente e coerente, contrário à instituição do juiz de garantias. Eu acho que está tendo uma microfonia aqui, talvez eu colocar no celular fique melhor. Enfim, eu acho que é por aí. Agora, me parece que o judiciário não está ainda se aparelhando para isso, tá? Estão apostando que essa suspensão aí prometida pelo ministro Fux vai durar bastante. Em relação, o juiz agora ele vai tomar conhecimento de toda a investigação, mas em relação ao arquivamento do inquérito policial, isso foi retirado da competência do juiz e foi lá para o Ministério Público. Não seria um contrassenso legislativo aí no caso? Sim, e demais, o que vai ter que ser pensado ainda é o papel da vítima no que toca a essa estrutura, né? Porque a vítima cumpre que papel nessa estrutura? Ela agora passa a ter o direito de recorrer dessa promoção de arquivamento, né? Para o próprio Ministério Público, né? Sim, sim. Internamente. Mas né? se o promotor de justiça não viu justa causa, com essa cultura punitivista que nós temos, né? Se o promotor de justiça não viu justa causa, o procurador da República não viu justa causa para a deflagração de uma arguição penal, a vítima vai poder interpor ali um recurso, levar isso à discussão para as instâncias superiores do Ministério Público, enfim, passa a poder utilizar isso também como moeda de troca, me parece. Eu não vejo com bons olhos isso. Claro, não desconheço que há muitos crimes gravíssimos e muitas vítimas que se veem isoladas assim da justiça, elas se veem desamparadas, né? E esse mecanismo visa atender justamente isso. Mas nós temos que pensar que os crimes nem sempre são esses de sangue, né? De homicídio, lesão corporal, há vários delitos. Então, talvez fosse o caso de estabelecer uma cláusula que isso fosse possível apenas em alguns delitos e não em outros, né? É exemplo do que acontece com a possibilidade de representação, da queixa-crime, etc. Uhum. Doutor, em relação à prisão preventiva, né, nós tivemos um avanço aí extraordinário, né, no meu modo de ver, em relação a se exigir uma fundamentação mais adequada. A gente está sofrendo muito com isso, né? Essa questão da fundamentação. E agora veio a questão do prazo. Né? O juiz tem que, a cada 90 dias, foi retirado do Código de Processo Penal a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício. Né? Isso também foi uma coisa do sistema acusatório agora. Né? O juiz não é parte no processo, o juiz é quem julga. Né? E é a parte que deve requerer, inclusive, as medidas cautelares, prisão, contraditório na medida cautelar, também foi outro avanço aí na lei anticrime. Mas ficou essa questão de prazos. E o juiz, aí ele vem de ofício, né, examinar a cada 90 dias, sem provocação do Ministério Público. Isso é uma questão que eu queria ouvir a opinião do senhor. E a outra questão lá no artigo 311, eu acho que houve um problema de legislação. O juiz decreta prisão por representação da autoridade policial, mesmo no curso da ação penal, ou a representação da autoridade policial, ela caduca, no seu modo de ver, ela caduca no momento que há uma denúncia. E aí a prisão preventiva no curso da ação penal só por, né, representação do requerimento do Ministério Público, ou aquela representação. Isso já aconteceu agora na prática, estou perguntando por conta disso. Há um caso em que o delegado representou pela prisão preventiva, o Ministério Público denunciou, mas não requereu a decretação da prisão preventiva, não foi na linha de raciocínio da autoridade policial.
E o processo andou. E chegou numa audiência, já no final da instrução, o juiz entendeu em decretar a prisão, sem requerimento do Ministério Público, em decretar a prisão baseado na representação da autoridade policial que estava dormindo lá, ainda do curso da investigação. E quando a gente vai olhar a dicção do código, dá a entender que ele pode fazer isso. Eu não sei se o senhor quer dar uma lidinha aí, eu sei que o senhor sabe, mas qual a opinião do senhor sobre isso? Bom, então veja só, existe um paradoxo, né? Existe uma aporia no âmago do processo criminal que é o seguinte, né? O processo criminal existe, como a gente sabe, para aferir se os direitos fundamentais de alguém devem ser restringidos, né? Então o processo criminal tem essa finalidade, no final das contas acertar lá no final, decidir se o patrimônio de liberdade daquele cidadão deve ser ou não deve ser mitigado, né? Mas o paradoxo é que, para fazer isso, não raras vezes, o processo criminal mitiga direito já no curso dele, né? No seu início, inclusive, né? Então, a possibilidade imensa de que esse prejuízo seja suportado por um inocente, né? Então, essa ambiguidade é muito antiga, ela já está presente lá na ideia da tortura, é uma discussão que está em Foucault. Foucault pergunta como é que a tortura podia ser aplicada ao mesmo tempo como pena e como medida probatória nas ordenações filipinas, né? E isso está em páginas 37 ou 34, Vigiar e Punir, né? Mas, enfim, é uma pergunta porque tem esse paradoxo, ou seja, vou repetir, né? O processo criminal serve para saber se alguém deve ser preso. E não raras vezes, já no começo, no curso dele, a pessoa é presa. Claro que essa prisão pode ser justificada quando indispensável, né? As circunstâncias que o sistema vai dizer, mesmo que esse cidadão seja inocente, eventualmente ele vai ter que ficar preso, porque ele está ameaçando uma testemunha, ele está destruindo provas, está fugindo do pretenso distrito da culpa, né? Expressão legal. Bom, então é fato que para que isso seja promovido de uma forma racional, é indispensável que haja preenchimento de requisitos assim, muito gravosos, de última instância, né? De última ratio. E isso tem que ser fiscalizado de um modo bem sereno, cuidadoso por parte do juiz. O problema é que nossa estrutura, como eu dizia, ela tem um ranço inquisitorial, né? Nós temos que lembrar que até 1988 o juiz iniciava o processo no que tocava a contravenção penal, né? Até 1988, o juiz iniciava o processo de contravenção penal por portaria. A Constituição proibiu isso, né? Até a Constituição de 88, havia prisão para apelar, artigo 594. Havia prisão automática decorrente do simples pronunciamento de alguém, né? Tudo isso incompatível com respeito ao estado de inocência. Eu prefiro falar em respeito ao estado de inocência do que presunção de inocência, né? O respeito ao estado de inocência é uma cláusula mais ampla, que abrange inclusive a presunção de inocência, mas não se limita nisso, né? O respeito ao estado de inocência significa que, ainda que você possa ter indícios ou provas de que alguém é culpado, você vai tratá-lo como inocente até que transite em julgada a sentença penal condenatória, e isso implica que ele não pode ser preso para cumprir pena. Ponto. O que acontece? A Constituição veio impor para os juízes o dever de fundamentação. Isso deveria bastar. Artigo 93, inciso 9. Não bastou. Inciso 9, né? Não bastou. O projeto de CPP, o projeto de lei 8.045, que está na Câmara dos Deputados, preconizou, então, algumas coisas interessantes. A primeira, ela impôs um roteiro de fundamentação, tá? Então, o projeto de lei 8.045 tem um roteirinho lá para o juiz fundamentar. Mais ou menos como foi estipulado aí no projeto anticrime, né? Nesse pacote. Também ela preconizou isso que é mais ou menos interessante, que é o impor que o juiz, a cada 90 dias, reexamine a prisão, sabendo se ela é necessária ou não, com exame em fato novo. A rigor, isso não seria necessário, porque essa é a mesma redação do artigo 316, me parece, do CPP, que diz assim, a prisão só vai permanecer enquanto for necessária. Então, o juiz já estaria obrigado a conferir de tempos em tempos se a prisão é necessária, e não sendo necessária, pela própria fundamentação dela, né, a racionalidade dela, essa prisão deveria ter encerrada. É a mesma lógica que foi apreciada pela Suprema Corte quando apreciou a DIN 162 lá atrás, que foi interposta contra a prisão temporária,
foi criado em 1989 mediante uma medida provisória, né? Então, a Suprema Corte disse, ao julgar a medida cautelar na de, salvo engano, 162, que essa prisão só seria legítima se ela fosse aplicada só em casos urgentes, emergenciais, e que durasse o mínimo necessário. Ela não poderia servir para facilitar a apuração criminal. Bom, então isso é um avanço numa certa perspectiva, porque agora tem uma diferença que é o seguinte, né? O prazo aqui é grande, 90 dias, e em algumas circunstâncias vai gerar um debate que é o seguinte. A lei diz que o juiz tem que fundamentar em fato novo, mas às vezes não vai ter fato novo, mas vai ter a persistência de um fato velho. O sujeito ameaça matar a ex-mulher, então logo seja solto. Ele ameaçou lá atrás, né? Essa ameaça persiste, em princípio. O juiz vai poder soltá-lo se não houver nada novo em 90 dias, ou o juiz aí vai ter que mantê-lo preso? É uma situação que vai gerar um debate a respeito da forma como nós vamos ter que aplicar isso, né? Mas isso é um avanço, porque o que nós conhecemos é a realidade de muitas pessoas presas em verdadeiros campos de concentração, verdadeiras jaulas, né? São 30, 40 pessoas por espaço que mal dá para 2, e essas pessoas ficam aguardando um julgamento por vários e vários anos, né? Então, isso é um avanço. O PLS preconiza, inclusive, né, o projeto 8.045, que não tendo uma decisão nova, né, o carcereiro é obrigado a soltar por sua iniciativa. Ou seja, é o ônus do juiz fazer esse exame. E é o ônus, eu acredito, do Ministério Público tentar convencer o juiz de que a prisão é necessária, se a prisão de fato for necessária. Então, eu vejo isso como um avanço, muito embora me pareça que isso decorre da própria lógica da cautelaridade que está prevista na lei. Lógica do artigo 296 do Código de Processo Civil, por exemplo, para quem aplica isso no processo criminal, com base no artigo 3º do CPP, né? Mas também a lógica do 316, me parece, o 315 do Código de Processo Penal, que estipula exatamente essa regra. Uma prisão só pode durar enquanto for necessária. Não é mais necessária, qualquer dia a mais, qualquer fração de segundo a mais é um sequestro. O Estado está sequestrando alguém, né? Isso não é cabível. Claro que não é um juízo fácil, porque muitas vezes há essa situação de risco mesmo, né? Há pessoas que ameaçam matar outras e matam mesmo, né? Enfim, felizmente, né? O ser humano é violento, nós todos somos violentos, né? Então é um juízo que muitas vezes não é tão singelo, enfim. Mas o juiz nunca pode também decidir com base na bilis, com base no próprio sentimento, ele tem que se amparar em provas, né, em elementos de convicção, e eu acho que essa é uma das decisões mais difíceis que existe para um juiz, sabe? Restringir a liberdade de um outro ser humano. Creio que essa é uma decisão muito difícil, né? Sobretudo numa realidade como a que vigora no Brasil. A outra provocação, me parece que a partir do momento em que há denúncia, tá, o delegado deixa de ter, por si, uma capacidade postulatória junto àquele juízo quanto ao caso, tá? Ele pode atuar, e por óbvio deve atuar, mas coadjuvando a atuação das partes. Eu deixo claro que o delegado não é assistente do Ministério Público. O delegado é, na verdade, um servidor do povo orientado à investigação de uma suspeita. E, portanto, nada impede que um delegado, ao promover uma investigação, encontre uma prova da inocência do acusado, né? Então, ele começou investigando, imaginou que alguém é suspeito, e depois ele, por algum motivo, se deparou, continua a investigação e descobre que, na verdade, ele é inocente. Ele, na verdade, vai coadjuvar, então, a defesa. Diga-se de passagem, um grande defeito do sistema brasileiro é ainda não ter mecanismos mais rígidos e mais fortes de investigação defensiva, né? Algo que está sendo discutido, né, num projeto de lei, mas que é um avanço, porque o grande veso, assim, o grande vício, às vezes, da investigação é que não se investiga uma hipótese, né? Se investiga um suspeito. Então, se começa uma suspeita, de repente, até que encontra alguém. Daí aquela pessoa vira o suspeito. E daí todas as outras linhas de investigação são descartadas. E as pessoas passam a investigar a vida daquele cidadão, né? E daí tudo se encaixa, e daí ele é acusado, e daí ele é condenado. E às vezes a história não fecha. Na verdade, faltou uma linha de condução mais clara da investigação, né? Estão me escutando bem? Eu não sei se... Não, eu estou escutando muito bem. Nessa linha de pensamento garantista que o senhor tem, todos nós conhecemos essa linha do senhor,
seria bom que a maioria, pelo menos a maioria dos magistrados tivesse o mesmo pensamento de Vossa Excelência, mas, veja, enquanto a gente traz um avanço em termos de garantismo, né, tempo de prisão, reanálise da prisão a cada 90 dias, né, a prisão lá no inquérito 15 dias podendo ser prorrogado, mas aí vem uma coisa assim que, sabe, não entra na cabeça de ninguém. O Supremo Tribunal Federal acaba de dizer que só prisão sem cautelaridade só após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí vem a situação do Tribunal do Júri. Os casos de homicídio qualificado, doutor, a grande maioria eles são penas acima de 15 anos, principalmente depois da reforma em 2008, quando se extinguiu aquela coisa do júri, né? Protesto por novo júri, que eu acho que Vossa Excelência alcançou. Aí o juiz nunca dava uma pena acima de 20 anos, porque havia o protesto por novo júri, o camarada ia para outro júri automaticamente. Mas depois que o protesto por novo júri sumiu aí da legislação, o juiz, a pena é 22, 23, a pena foi lá para cima, né? Porque aí não tem mais aquele risco. Eu alcancei uma época em que 2 qualificadoras, às vezes 3 qualificadoras, o juiz dava lá 19 anos, 11 meses e uma vírgulazinha, mas não dava 20 de jeito nenhum. E a gente ficava torcendo para o juiz dar 20, pedir para ele dar. Doutor, pode botar de 20, pode botar até 30 aí, que a gente está satisfeito. Quando o réu era condenado. E agora veio essa situação de automaticamente, né, um feminicídio, por exemplo, nenhum juiz é condenado por feminicídio, o camarada sai de lá direto para a cadeia. O que já vai assim. É um temor do acusado de comparecer a um júri, sabendo que se ele for para ali, ele vai sair dali preso, né? Ele pode ser julgado sem comparecer. A gente sabe, ó, o réu pode não comparecer? Pode, mas qualquer advogado sabe disso. O ditado popular ainda prevalece no inconsciente coletivo das pessoas, e essa coisa do réu que não fala, às vezes, é estratégia, essa coisa do camarada que não comparece no dia do júri. Todo mundo sabe, defender um acusado que foi ali exercer o seu direito de defesa no tribunal do júri, é uma situação. O acusado não foi nem lá, todo mundo sabe que ele tem esse direito, mas está um jurado leigo, aquele camarada, principalmente lá no interior, faz, quem não deve, não tem. Se ele não deve, porque ele não está aqui para se explicar. Isso lá no interior, aqui no interior do Pernambuco, a gente sabe que não precisa. Então, essa prisão, praticamente restaurando a prisão automática, a prisão obrigatória, né? Da pessoa que ainda está ali, no juízo leigo, e que pode ser, por inúmeras situações, e no 593, lá 4 situações, o julgamento dele pode ser anulado, né? E às vezes até uma pena exacerbada pode ser revisada, e ele já sair dali já preso e se submeter a esse tipo de prisão. Eu queria ouvir do senhor a sua... Eu sei que o senhor é garantista, né? Mas não acha que foi um retrocesso? A gente traz um monte de garantia e, de repente, joga tudo por água abaixo quando se tratar da instituição do júri popular. Bom, como o professor bem sabe, nosso código de processo foi inspirado, né, no código de 30 de Mussolini, né? E o que acontece é que, como também é bem sabido, o código de 41, na sua redação original, ele foi estruturado com base na premissa que é a seguinte: os direitos dos suspeitos, né, e acusados iam ser restringidos de forma automática, ex lege, na medida em que o processo avançasse, dependendo do grau de suspeita, né? Suspeita muito leve levaria o que se chamava livrar-se solto, 321. A suspeita média, né, preso em flagrante, levava ao pagamento de fiança. Precisava pagar uma fiança para ficar livre. E suspeitas graves, né, seriam reputadas inafiançáveis e o cidadão respondia o processo inteiro preso. A lógica do sistema era de que alguém, se era suspeito, é porque era culpado. Então, mesmo que ele ficasse livre no curso do processo, é porque ele ia ser condenado depois. Logo, a liberdade era provisória. Então, não era a prisão que era provisória, era a liberdade provisória. Então, a lógica era, a liberdade é provisória porque esse cidadão logo vai ser preso lá para frente, né? Então, o que acontece foi que quando veio a Constituição, houve um discurso, né, e uma prática tentando constitucionalizar o processo, né? Então, o processo criminal foi sendo gradativamente alvo de modificações por conta da jurisprudência mesmo, né?
Então, a jurisprudência reputou inconstitucional a prisão automática para a pronúncia. A jurisprudência, depois de bastante discussão, considerou proibida a prisão para apelar, né, que era o requisito para poder apelar de uma condenação, tinha que ter colher a prisão. Esvaziou também a questão da fiança, porque a fiança era exigida apenas de quem era acusado ou suspeito da prática de crime leve, né, o crime médio, e não era exigido a partir da reforma do artigo 310, com a Lei Fleury, né, não era exigido de quem praticava, ou era suspeito da prática de crime mais grave. Então, isso foi um avanço. E daí o legislador, aos poucos, foi tentando se acomodar ao entendimento da Suprema Corte, né? E com idas e vindas, com alguns retrocessos, né? A Suprema Corte foi estabelecendo algum parâmetro. Sempre ficou uma discussão mal resolvida quanto à prisão automática dos crimes inafiançáveis lá por força do artigo 543, né? Prisão em flagrante de quem é suspeito da prática de tráfico de drogas, crimes hediondos, etc., né? Uma parte do Supremo entendia que a prisão automática aí seria legítima e a manutenção automática dessa prisão seria legítima. E uma parte entendia, alguns votos, dizendo o contrário disso. Daí vem esse pacote anticrime, que, por um lado, ele reforça a lógica do artigo 283, né? Ele mantém a redação do Código, né? Foi reconhecida como constitucional pela Suprema Corte, nessa ADC 43, 44, né? As ADCs recentes aí. E voltando então ao entendimento anterior, né, do HC 48078, algo assim, né? Lá de Minas Gerais. Lá de Minas Gerais. E o que, ao mesmo tempo, de uma forma antagônica, como o senhor já bem referiu, ela estipulou uma prisão automática no caso de condenação pelo júri, né? E prevendo apenas em caso excepcional uma concessão de efeito suspensivo por parte do presidente do tribunal, né? Ou do relator do recurso, caso relator do recurso em caso de apelação. Enfim, ela inverte a lógica. E o argumento central, um argumento que tem sido esgrimido pelo ministro Dias Toffoli, né? Que foi um dos primeiros a defender isso, dizendo que a prisão, no caso do júri, decorreria de modo automático da soberania dos veredictos, né? E isso, aliás, ele fez essa referência expressa também no julgamento dessa ADC, ele fez essa ressalva, dizendo, olha, eu estou votando assim aqui, mas eu mantenho minha convicção de que no caso do júri a situação é diferente. Com todo o respeito ao ministro, né, eu ouso discordar pelo seguinte, da soberania dos veredictos não decorre a prisão automática, porque se fosse isso, sequer o recurso seria cabível, né? Porque é cabível o recurso da decisão, né? E a própria Constituição assegura isso, né? Então, a soberania dos veredictos não importa nenhuma presunção de que a decisão está correta. Importa, isso sim, que nenhuma outra autoridade pode se substituir ao júri para prolatar uma decisão a respeito da existência ou não do fato da sua autoria. No que toca a isso, perfeita a soberania dos veredictos. Agora, saber se o fato é crime, saber, sobretudo a dosimetria da pena, me parece, isso aí escapa totalmente dessa discussão sobre o júri, porque o judiciário ainda pode controlar a validade das normas com controle de constitucionalidade desses preceitos, né? Isso não é nada impede. Agora, veja, a Constituição ela cai numa certa contradição, com todo o respeito também, que é o seguinte, entre nós o júri é uma garantia, né? E ao mesmo tempo é uma garantia que do rito como ele é empregado é muito ruim. O júri é para ser algo muito bom, né? O julgamento pelos pares. Só que vale a pena comparar o júri brasileiro com duas outras realidades, o júri norte-americano e o escabinato espanhol, né? O júri, a questão da, desculpa eu lhe interromper, a questão da comunicação Sim. dos jurados, eu digo não na hora do julgamento, mas depois lá na sala secreta, o senhor não acha que eles deveriam discutir entre si, né? Sim, isso é feito nos Estados Unidos, né? Estados Unidos da América, só que qual que é a questão dos Estados Unidos? A decisão tem que ser unânime. Então, seja para absolver ou para condenar, a decisão do júri tem que ser unânime. Se eles não chegarem num consenso, o júri é desfeito. Daí o júri pode ser renovado, exceto se for aquela situação que eles chamam de shame trial, né? Que é um julgamento vergonhoso. Mas, no essencial, os jurados, eles discutem o caso. O que algumas pessoas criticam é o fato que daí talvez um jurado mais articulado possa influenciar os outros, né? Agora, aqui no Brasil, vamos ser sinceros, né? O júri fica incomunicável.
o jurado fica incomunicável, mas imaginar que o jurado não chega no júri já com uma sentença pronta na cabeça é ilusão. Com a publicidade com que os casos são difundidos, com às vezes até uma publicidade meio opressiva, né? Meio manietada, que só escuta um lado, né? O jurado já chega no júri com uma percepção do caso. Pode ser que ao longo do julgamento, graças ao trabalho dos advogados ou do promotor, ele vá mudar de ideia, né? Porque ele tanto pode chegar na situação do júri para absolver quanto para condenar, dependendo da vítima, né? Porque, às vezes, há jurados em cidades do interior que acham que certas vítimas mereceram o destino que tiveram, coisa assim, coisa bem obscura, né? Bem tacanha e violenta. Mas, enfim, é fato que essa questão da incomunicabilidade do júri, ou mesmo desaforamento, né, hoje em dia, com essa comunicação de massa, está bem descolado enfim, da realidade em que vivemos, né? Então, isso teria que ser repensado. Outra solução é pensar aí no escabinato, em que há profissionais, né, advogados, há juízes e também pessoas que não são da área jurídica que julgam o caso. A mesma crítica se faz que talvez o juiz vai influenciar os não juízes, né, vai influenciar as pessoas que não são togadas, né. De todo modo, eu acho que o principal pecado do júri é não ter uma fundamentação. Porque no Brasil, alguém pode ser condenado por 4-3, sem saber qual que foi o motivo exato que fez com que aquele voto não virasse, né? Então, isso causa um certo problema. É claro que é cláusula pétrea, sigilo da votação, né? É cláusula pétrea, então, e a forma como ela é estruturada. Agora, não impede que algumas coisas no júri possam ser modificadas, sim, a fim de que ele se torne, não digo nem mais garantista, eu vou até usar uma expressão que é sinônimo de garantismo, mais racional, né? O júri ainda no Brasil é muito perigoso em alguns casos, porque é possível que o jurado julgue alguém a partir dos estigmas que ele carrega. Às vezes aquele crime ele não cometeu, mas ele tem uma história de ser um vilão, de ser um bandido, né? Daí o jurado pode aproveitar a ocasião, né? Não interessa se não foi esse crime, alguma coisa fez, então é bem complicado, porque é um julgamento que envolve uma carga de sentimento muito alta, né? Então, a chance de haver erro judiciário, nesse caso, é muito alta. Enfim, concluo no que toca a isso, que eu vejo com muita reticência essa prisão automática no caso do júri, né? É claro que os juízes, muitas vezes, decretam já a prisão com base na alegação de violação à ordem pública. Eu sempre recomendo a leitura do HC 87-717, me parece, que é do caso Lalau. Procurem caso Lalau Supremo, né? 8717, Ministro Sepúlveda pertence, tá? Em que ele discute o que é garantia da ordem pública. E ele diz, cuidado, não pode antecipar pena a título de garantia de ordem pública. Né? Então, no júri, aí é uma execução... A pergunta que eu faço sempre é a seguinte, eu acho que vai na linha do que o senhor pondera. O judiciário talvez não teria que revisar os conceitos que ele aplica do artigo 575 da Constituição, quando ele fala em erro judiciário? Porque acontece, o judiciário tem uma cláusula muito restritiva do que é erro judiciário para indenizar alguém. Tá? Para indenizar alguém por erro judiciário, ele tem que ter ficado preso, condenado, com base em provas nulas, o juiz tem que ter atuado com erro crasso ou dolo. Tá? É muito difícil ver condenação por erro judiciário. Tá? É raro. O que nós vamos ter? Imagina essa pessoa já começa a cumprir pena logo depois do júri, ela interpõe o recurso é acolhido, é tudo anulado, ou ela é absolvida, né, num novo júri. Essas pessoas vão ser indenizadas? Ainda que seja indenizada, a indenização não vai restaurar. Não vai. O trauma psicológico não vai. Mas uma questão que eu queria ver com o senhor. O senhor não acha que não seria também uma coisa saudável não permitir ao júri, e não permitir, eu digo até mesmo a acusação, se referir a elementos do inquérito policial no tribunal de júri? O Código proíbe que o juiz fundamente com base, mas o promotor, quando chega lá no júri, pega, às vezes não tem nada durante a instrução do contraditório, e pega o depoimento lá da delegacia de polícia, sempre daí faz cavalo de batalha daquilo, e o júri, aquilo influencia o tribunal do júri. Isso também não deveria ser proibido,
repensado a forma de julgamento em que o jurado ele se baseasse unicamente nas provas produzidas em contraditório judicial e que o promotor não pudesse se valer de absolutamente nada daquilo que foi produzido durante a fase inquisitória, né? Eu queria fazer, além dessa ponderação, doutor, a gente já está se aproximando aqui já do finalzinho, mas eu queria fazer dois para o senhor. O senhor já teve algum caso que tirou o seu sono, ou alguma sentença que o senhor ficou assim depois sem dormir, ou ficou pensando, será que eu acertei, será que eu errei, será que eu não exagerei? Já houve algum momento desse na sua consciência de magistrado? E para o senhor continuar, finalizando, uma coisa que o advogado discute muito é: juiz lê petição grande, habeas corpus com não sei quantas laudas, cheio de jurisprudência, que isso é outra coisa que a gente debate muitas vezes quando está ali tomando uma cervejinha. Olha, habeas corpus, hoje todo mundo já está criando uma jurisprudência, tem que ter no máximo 15 laudas. Mas às vezes não dá para dar 15 laudas, vai para 20, 30, dependendo da situação. O juiz lê realmente esse habeas corpus, ou o juiz não lê, porque se não lê, nós advogados vamos agora tentar trabalhar o poder de síntese o máximo que a gente possa. Aí o senhor... Vamos lá. Bom, quanto à primeira questão, tem o artigo 155, né, que fala que o juiz não pode considerar, tomar em conta para condenar elementos que sejam exclusivamente da fase de inquérito, né? Esse exclusivamente esvaziou todo tipo. A norma inicialmente era: o juiz só pode considerar elementos sob contraditório. Daí, por promoção da JUF e da MB, foram enxertou exclusivamente lá. E no Brasil, sempre que você coloca um exclusivamente, aquilo perde sentido, né? Porque o juiz vai considerar outras coisas. Em outros estados, eu sei que na Espanha é assim, as investigações preliminares elas são arquivadas, né? Eu concordo. Eu creio que o ponto é: os elementos sob contraditório têm que ter mais peso. É só notar que, às vezes, no inquérito pode ter algo que absolve também, né? E, porventura, a defesa pode não ter tido acesso. Então, raro, bom... É raro. Alguma coisa que o inquérito te absolve é muito raro. Sim, mas pode ser que uma testemunha disse lá, lançou dúvidas sobre a situação e tal. Mas, enfim, não sei. Quanto à outra questão, eu lhe digo o seguinte: veja, eu sou servidor do povo desde 1998, né? Na verdade, mais. Eu sou servidor do povo desde 1996, né? Eu fiz o oficialato, né? Oficial de artilharia. Depois fui técnico judiciário, estou na magistratura há 18 anos, vai para 19 anos. Né? O senhor nunca advogou? Não. Fui convidado para advogar um tempo, mas não fui. Agora, o que acontece? Eu já sofri muito com o processo. Eu não delego a minha atividade. Não sei se outros juízes são assim, enfim. Mas eu não sou daqueles que organizam um time para ficar redigindo, enfim, despachos para assinar depois. Eu faço todas as minhas decisões. Quando é possível ter um modelo para um caso que se repete muito, né, em questões cíveis, isso confiro item por item e leio tudo. Eu leio muito rápido. Então, se me juntar petições, eu vou ler, claro. Eu tenho leitura dinâmica, eu leio cruzado, né? Eu leio frases, eu não leio palavra por palavra. Mas já sofri muito com processo criminal. Agora eu estou na jurisdição civil, né? Mas já sofri muito. Mas vou relatar um caso que nem é criminal. Tem um caso que me atormentou muito, de uma menininha com 5 anos de idade, Fabiola é o nome. Ela precisava de um transplante de intestino. E só tem um médico que faz isso, que é lá nos Estados Unidos, o John Hopkins. E ela conseguiu tudo. Ela conseguiu doação de igreja, conseguiu um monte de coisa, né? E eu deferi eliminar para ela, então, para que ela fosse. Ia custar uma boa grana para fazer cirurgia. O Estado tinha que bancar, porque o Estado estava gastando com estádio de futebol, etc. E daí eu deferi eliminar, né? Preferi eliminar, o tribunal cassou um tempo depois e veio a certidão de óbito dela. Enfim, então tem casos assim, a gente lida com isso. E criminal também, já tive situações
Sobretudo, eu trabalhei na vara de lavagem de capitais, etc., né? Mas sempre notei que os acusados mais aquinhoados estão muito bem representados, eles contratam os melhores advogados do país, e é um direito deles fazer isso, né? Mas às vezes também vem aquele caso do cidadão que é acusado de... Um exemplo, né? O cidadão ele entrou no CEPET de madrugada e pegou uma barra de ferro. Foi levado preso. E daí eu não havia nem audiência de custódia, nada disso. Eu estou falando isso aqui de uns quase 10 anos atrás. E daí eu pedi para que ele fosse apresentado, né? Que ele fosse conduzido, para que eu soubesse da prisão. E, enfim, né? E eu soltá-lo de qualquer jeito, atípico, né? Mas daí me defrontei com um flagelo humano, né? Porque passando fome, olhos profundos, viciado em crack. A mãe morava num casebre e tinha um outro filho que estava deitado porque não conseguia se movimentar, que era tetraplégico. E a mãe dele vivia de catar papelão enfim. A gente lida com realidades muito antagônicas na jurisdição criminal, né? Daí o que alguns juízes fazem, eles se sentem assim, por conta dessa disparidade, dessa dificuldade, eles acham que o que os muito ricos têm são privilégios, né? Então, o devido processo é um privilégio que tem que ser retirado e o processo tem que se tornar mais duro, né? Que é o que alguns falam, a nova justiça criminal, né? Que agora é uma justiça que não vai apenas prender os de sempre, né? Mas vai prender todo mundo. Só que a lógica está errada. Na verdade, a gente tem que levar direito onde falta e não tirar direito onde o direito eventualmente está sendo respeitado, né? Então, agora, eu acho que se o juiz não sofre com o processo, ele tem que largar a toga e fazer outra coisa, assim como o advogado. Se o advogado não sofrer com o processo, o promotor também, né? O promotor também. As pessoas dizem, eu não gosto que o promotor seja punitivista. Eu falei, é do jogo. O promotor queira condenar, queira acusar. É do jogo, né? O promotor tem essa concepção pela forma como é estruturada a justiça no Brasil, mas é do jogo. Quem não pode ser assim é o juiz, né? O juiz tem que ser isento. O juiz tanto não pode pender para acusação nem para defesa, né? Nem para defesa também, né? Em certos casos não cabe absolvição. O juiz vai condenar. Agora, o que o juiz tem que ser, acima de tudo, é ser sensível, né? Tem que ter a capacidade de se condoer, de imaginar que o que ele está fazendo é administrador, né? A gente é administrador para os outros o tempo todo, né? Então, uma prisão preventiva vai doer para o preso, vai doer para a família dele, é alguma coisa que não pode ser aplicada assim, de modo irresponsável, né? E eu acho que o juiz que atua de modo irresponsável tem que ser censurado no exercício da função, e se ele não se adapta ao escrutínio constitucional, que ele largue a função. Porque se ele quer ser um justiceiro, a justiça não serve para isso, né? A justiça serve para a temperança, para a ponderação, para o bom senso, né? Para a serenidade. E, sobretudo, para respeitar as pessoas, né? Em audiência, às vezes, se vê, às vezes, um acusador, promotor, que pega a palavra é a testemunha, e, de repente, passa a agredir verbalmente. A justiça não pode tolerar isso, né? Ela tem que ter uma liturgia, tem que ter a justiça tem que ter um paramento ali, né? Da forma como ela é aplicada, ainda que seja um produto humano e falho, né? A gente sempre vai falhar, né? De alguma forma, querendo ou não. Mas a gente tem que sofrer com isso e aprender com o erro, não repetir, né? Então, eu tento ler, eu sou sincero, eu leio tudo que cai na minha mão. É claro que, por exemplo, às vezes as partes juntam 50 mil jurisprudências, julgados, ementas, da mesma coisa, né? Você corre o olho e já vê que aquilo é tudo igual, né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque o que está acontecendo na linha do que o professor menciona é a transformação em McDonald's, né? McDonaldização, é isso? Peça pelo número. Então, o Twitter, né? É isso, petição Twitter. Daí dá a impressão que é ruim escrever bastante. E não é ruim escrever bastante. É ruim escrever de forma inútil, né? Eu acho que, sobretudo, quando às vezes despacho, sentença, petição, o que for. Juiz não necessariamente escreve bem, advogado não necessariamente escreve bem, nem promotor. A gente tem que aprender, né? Mas, às vezes, tem petição que eu leio, são petições extensas, né? Mas eu leio com gosto, eu compreendo, tem começo, meio e fim. E, às vezes, tem uma petição curta que eu leio e eu
leio 5, 6 vezes, eu não consigo mesmo entender, né? E assim também com sentenças, e assim também com acórdãos, porque hoje o que acontece? Com informatização, é muito fácil você criar um modelão e ficar replicando aquilo, né? E de repente não tem nada a ver com o caso. Nada a ver com o caso. Então, eu acho que tem que ter tudo isso em conta, mas eu gosto muito do elogio que Piero Calamandrei fez a figura do juiz naquela obra, o Juiz Visto pelos Advogados, né? E ele faz um elogio, porque tem duas obras que eu sempre comparo para isso. Uma é o Calamandrei, né, o Juiz Visto pelos Advogados, e a outra é do François Host, né, a Justiça. Né? François Host compara alguns juízes com o juiz de Rabelais, né, que é um juiz que decide os casos jogando um dado para cima, né, conforme o número que cai é condena ou absolve. Né? Ele diz, há juízes assim, daí o outro diz, há juízes piores. Ainda juízes piores do que esse, porque nunca que você vai ter a chance ou a sorte de ser absolvido. Então, e já o Calamandrei, ao contrário, diz o seguinte, que é no juiz que ele deposita a confiança dele no sistema, né? Porque, na verdade, todos somos um pouco julgadores, né? O advogado, como alguns dizem com sabedoria, é o primeiro juiz da causa. Ele sabe se aceita ou não aceita uma determinada demanda, né? Dependendo, sobretudo, do juízo cível. O promotor também, né? E o juiz, então, ele tem que atuar, sobretudo, eu creio, com uma certa empatia com todos os presentes, né? E, acima de tudo, aí concluo, o juiz tem que estar submetido a uma espécie de rodízio. Eu acho que ninguém pode ficar muito tempo numa unidade, porque há um risco da gente tornar o olhar um pouco mais cansado das coisas, né? Uma expressão que o Carlo Ginzburg utiliza, eu gosto muito, que ele chama isso de olhos de madeira. As pessoas ficam com um olhar de madeira, que é um olhar incapaz de estranhar as coisas, de ver estranhamento. Então ele passa a achar normal ir, às vezes, num presídio e ver gente lá numa situação que é ignóbil, né? E eu já passei por várias unidades, assim, fazendo inspeção no passado, e sou sincero dizer que eu me senti a pessoa mais impotente do mundo, né? E, num certo sentido, um pouco culpado, porque tem uma teia de privilégios, né? Uma bolha de privilégios, né? Burgueses, né? Enquanto servidor do povo, né? Que tem os meus direitos todos garantidos, né? E aquelas pessoas estão lá, às vezes, até passando fome, né? Então, é um sistema que produz esse tipo de justiça, que produz esse tipo de encarceramento, que produz esse tipo de penitência, que não nos serve. Mas a gente tem que perguntar por que esse sistema persiste. Por que a respeito de todo esse tempo da Constituição, né, 32 anos de Constituição, nós continuamos com um sistema que ainda é medieval em muitos aspectos. Doutor, o juiz, apesar do quanto tenham se colocado o juiz lá na posição dele de juiz, mas ele ainda pode produzir provas no processo penal. Ainda se dá essa oportunidade ao juiz. Eu já pensei muito nisso, e às vezes eu falei assim, imagina, você só pode, eu sempre digo assim no júri, quer julgar uma pessoa, se coloque no lugar dela. Se no lugar dela você faria a mesma coisa naquela situação, se você teria outra alternativa. Mas o juiz, vamos se colocar no lugar do juiz e pensar como um juiz. Né? Imagina se eu tenho um promotor deficiente, não tenho um advogado deficiente. Um juiz que ficar simplesmente à margem de tudo também, né? Ele poderia presenciar uma acusação ineficiente contra um acusado que viesse com um inquérito com provas mais que robustas e o promotor está lá sem fazer o papel dele como deveria. Só que ele não tem como afastar o promotor. Né? O juiz não afasta o promotor. Mas já o advogado, se o advogado foi deficiente, o juiz pode afastar o advogado, destituir o advogado e colocar outro advogado. Mas o juiz pode produzir provas. E não seria, ou seria, a sua opinião, o juiz deveria não ter nenhuma participação, o código realmente não permitir que o juiz produzisse prova e ficar à mercê realmente das partes? Ou o senhor ainda acha que nesse momento aí de esclarecimento nas perguntas ali, né, o juiz às vezes vai esclarecer nas perguntas, não esclarece nada, começa tudo de novo. Né? E às vezes, na fase ali de diligência, o juiz faz diligências pessoais e aí provoca toda uma situação atípica dentro do sistema acusatório, né? E aí eu queria ouvir aí do senhor aí. Vamos lá, que está todo mundo, a sua live está
tá extraordinário. Eu quero aproveitar, doutor Flávio, para ter a oportunidade da gente voltar. O Tribunal do Júri é um tema que tem muito assunto mesmo. Mas eu quero agradecer aqui, aproveitar para agradecer, porque depois, se não cai aí, a gente fica sem agradecer. Agradecer o presidente Elias Matarassá, a todos os advogados de Pernambuco que estão aí na live, né? E agradecer a todos que estão assistindo. Eu não dá tempo de passar muito nome aqui, de ficar cumprimentando um a um. Então, sintam-se todos cumprimentados e abraçados em nome do presidente nacional, doutor Elias Matarassá. Vamos lá, doutor Flávio. Está espetacular ouvir o senhor. É uma boa pergunta, né? Porque é uma discussão que tangencia um debate filosófico, que é a pergunta sobre o que vem antes, né? Se a razão é a vontade. A gente tem um embate, né, entre razão e vontade o tempo todo, né? A pergunta que está aí na base é saber se o juiz, quando está deflagrando uma diligência probatória de ofício, na verdade ele não está fazendo isso para confirmar uma vontade que ele já tem. Com a cultura punitivista que existe no Brasil, no mais das vezes, o juiz vai utilizar esse expediente para obter provas para condenar alguém, né? Na verdade, o juiz já tem lá um quebra-cabeça montado, está faltando uma peça. Ele está, na verdade, procurando aquela peça para justificar o desenho que ele já pisou e já reconheceu, né? Então, é humano que quem, de algum modo, elabora suspeitas, busca confirmar a suspeita que possui. Isso é chamado pela filosofia, de algum modo pela epistemologia, isso aí está na própria fenomenologia, na intencionalidade. É um exemplo meio tosco, mas para dar uma compreensão mais ou menos do que se cuida. Se eu pedir para todo mundo que está me escutando agora dar uma olhada ao redor e contar quantos objetos vermelhos está vendo, essa pessoa vai contar. Vi 5 objetos vermelhos. Daí eu pergunto assim, então, tá, me conta então quantos foram, agora instantaneamente, quantos objetos azuis você viu? O senhor tem 1 minuto e 30 do prazo regimental. Acabou. 1 minuto e 30 então, a pessoa olhou ao redor e viu objetos azuis, verdes, vermelhos. Só que a intenção dela ficou calcada num aspecto, né? Então ela só focou a atenção, o foco dela foi nos objetos vermelhos, mas a psique, né, os nervos ópticos dela focalizaram todo o resto. O ponto é, o juiz, quando deflagra de ofício certas diligências, ele talvez esteja prestando atenção num pedaço da realidade que satisfaz aquilo que ele quer ver, tá? Isso é chamado pela filosofia, né, de verificacionismo popperiano, por exemplo, tá? O sujeito, ele quer, na verdade, constatar ou confirmar aquilo que ele já sabe. Muitas vezes o Ministério Público faz isso também. Ele pega só aquelas provas, os elementos de convicção que corroboram, confirma aquilo que ele julga saber. Mas aquilo que contradiz ou coloca ambiguidade no que ele julga saber, ele afasta. Então não é de bom tom que o juiz deflagre procedimento. Claro que em algumas situações há um dilema, né? E eu já requisitei, por exemplo, a oitiva do delegado, de testemunha, quando está na fase de sentença, e absolvi logo depois, porque constatei que aquela prova que parecia muito forte 10 era segundos. fraca. 10 Enfim, segundos. é isso.